muito, muito triste ver o futebol brasileiro ter uma atuação como essa, sabe? Muito triste. Não conseguiu sair do que era previsível que o Uruguai fizesse, inclusive esse jogo mais brutalizado, né? O Brasil entrou nessa e jogou de igual para igual nesse brutalizado, ainda que o juiz péssimo também, né, gente? Péssimo. Ainda que o juiz não tenha dado tantas faltas contra o Uruguai como ele deu contra o Brasil. Foi um Agora, jogo muito Mili, pegado, muito. Luísa, deixa eu fazer só um comentário. A gente respeita muito o Bielsa, né? O Bielsa é o guru de vários treinadores importantes, né? Mas o Bielsa manda bater, que é uma grandeza também, hein, gente? A filosofia do Bielsa, isso quem estava ao lado de campo percebeu claramente, perde a bola, senta a bota. Perde a bola, senta a bota. Isso é muito feio, gente. Isso é muito feio. Ele pode ter um discurso bonito, algumas vezes ele faz coisas revolucionárias, já fez mais do que faz hoje em dia, mas, pô, na hora de jogar para valer, é um estilo Filipão, meu amigo. Perdeu, senta a bota. Pô, pelo amor de Deus, o jogo foi uma torada. O jogo foi uma torada. É, foi um jogo muito pegado mesmo, tanto que o Brasil fica com um homem a mais ali aos 28 do segundo tempo, quando o Nandes é expulso na falta que faz no Rodrigo. Falando em Rodrigo, vou passar a bola aqui pro outro Rodrigo. E aí, Marrinha, foi uma atuação muito difícil que mesmo com esses percalços, com essa pressão que a seleção do Uruguai impôs, o Brasil também não conseguiu sair disso, não conseguiu construir suas jogadas, não conseguiu ter um jogo coletivo, o que vinha acontecendo durante toda a Copa América, né? Então também o Brasil não soube jogar contra o Uruguai. Boa noite, Marrinha. Bom ter você aqui, hein? Sabadão. Olha, gostando de ver. Todo mundo trabalhando muito hoje. Isso aí. Boa noite, Luísa. Boa noite, Renato. Boa noite, Mili. Assim, o que me surpreendeu foi mais o Uruguai do que o Brasil. Porque, assim, do Uruguai eu esperava mais. Do Uruguai eu esperava um meio de campo criativo, que impusesse o jogo ao Brasil, e que a gente teve ali um início, assim, um pouco do Uruguai um pouco mais dominante, mas depois concordo um pouco com a Mili e com o Renato de que em nenhum momento o Uruguai jogou bola de verdade. Embora você tivesse ali o De La Cruz ainda fosse o meio-campista dentro de campo que tivesse mais jogo, não dá para dizer que o Uruguai jogou bola. A pancadaria que acabou sendo de parte a parte é porque o jogo inteiro foi pobre, né? Porque o Brasil, às vezes a gente esquece um pouco, mas assim, o Dorival tem pouco tempo e tal, não sei o quê, mas ele passou 20 dias treinando esse time. Isso aí que tá posto, ele passou 20 dias treinando para estar esse negócio aí, que é muito fraco. O resultado que ele apresentou de 20 dias de treinamento é fraquíssimo. Então eu acho que assim, essa coisa de o Dorival precisa de tempo e tal, não sei o quê, ok. Não é óbvio que a gente vai exigir resultado imediato, mas ele passou 20 dias treinando o time e você não vê nada. Coletivamente, o Brasil não teve nada ofensivamente. O que você viu hoje de jogo do Brasil ofensivo? Sobrava umas bolas para o Rafinha ali na direita, que aí ele ia para cima do Vinha, que não estava bem no jogo, e aí depois o Bielsa trocou, justamente porque ele estava mal, e aí o Rafinha teve alguma chance, aí você tirava isso. A gente pode criticar Endrick, a gente critica o Endrick, antes criticou o Vinícius Júnior, e depois critica o Rodrigo, mas a bola não chega. O que o meio de campo do Brasil faz exatamente, que eu queria entender? Porque assim, o João Gomes, por exemplo, que é um jogador que eu gosto, eu não acho que ele tem que ser titular da seleção. Você me desculpa, porque é um jogador bom de combate e tal, mas falta para ele uma criatividade. E talvez o Brasil não tenha meio de campistas de nível mundial. E esse é um grande problema. O nosso meio de campo é um problema. Porque se você olha a defesa, é ok. Você olha os zagueiros, o Militão e o Marquinhos são zagueiros de nível mundial. O Danilo se defende ali, ok e tal. Lateral esquerdo eu acho que talvez não esteja no mesmo nível, mas não é o grande problema. Mas no meio de campo falta muita coisa. Então, entre a defesa e o ataque, não tem nada ali no Brasil. Tem muito pouca ideia ali. O que seria um meio de campo de um nível mais alto que a gente tem seria o Paquetá. Mas o Paquetá tá uma crise existencial aí por causa dessa coisa dele de aposta. Ele não tá jogando nem metade da bola que ele joga. Então a gente não tem meio campista. Como que vai criar um time? Eu acho até que, olhando no geral, a gente pode
olhando do seu ponto de vista brasileiro, pode agradecer, porque o meio de campo uruguaio jogou mal hoje. Não jogou em todo o seu nível. Nem o De La Cruz, que até acho que foi o melhor meio de campista em campo, mas o Valverde também não, o Garte, depois o Arrascaeta. Se o meio-campo do Uruguai tivesse jogado em todo o seu potencial, tinha dominado o Brasil. Você olha no final, a posse de bola foi quase igual. E foi quase igual, e o jogo foi quase igual. E concordo, pancadaria, não teve jogo, né? Um jogo paupérrimo, né? Mas paupérrimo porque o Uruguai jogou abaixo do seu nível. O nível do Brasil, do meio de campo, foi esse ali. O que a gente viu de criação do meio de campo do Brasil durante esses 4 jogos de Copa América? Alguém viu, assim, algo brilhante, algo que pudesse, assim, chamar atenção? E eu acho que já dá para cobrar do Dorival. Porque, assim, 20 dias e o que se apresentou nesses 4 jogos é muito pobre. É muito pobre. A gente poderia fazer, pode ter uma evolução e tal, não sei o quê. Pode ter uma evolução, mas, assim, o que foi feito em 20 dias é pouco. Se você pegar técnicos bons em 20 dias, eles apresentam muito mais do que isso. Eu acho que o Dorival tem que ser cobrado porque é fraquíssimo o desempenho da Copa América da seleção brasileira. Esse negócio do meio-campo, Luiz, deixa eu só comentar. Era uma das coisas que eu ia falar também, o Rodrigo já se antecipou, e eu concordo integralmente com ele. Nós não temos armador, gente. O próprio Paquetá, que a gente conhece bem, quem é do Rio, porque viu ele jogar no Flamengo, o Paquetá era segundo volante no Flamengo. Ele sabe jogar, ele sabe apoiar, ok, mas ele não é um armador clássico. E agora, nessa fase, então, o Paquetá não jogou nada nessa Copa América, gente. Não jogou nada. Eu não sei por que o Dorival o manteve como titular no time. A cabeça dele está em outro lugar, né, Renato? Pois é, eu sei, mas pô, o técnico tem que ver isso e tem que ter outra solução, sabe? A verdade é essa. E os nossos volantes, tudo bem, João Gomes, então, é só um cão de guarda. Isso eu nunca pensei diferente. João Guarda é um excelente cão de guarda. Rouba a bola e entrega para o primeiro cara do lado dele, porque ele não tem capacidade de armar. E o Bruno Guimarães e o Douglas Luiz, que nós esperávamos que fossem ser box to box, não estão se mostrando assim. Principalmente o Bruno Guimarães. O Douglas Luiz jogou pouco, mas não está se mostrando assim, entendeu? Então a verdade é que nós não temos meio campo. E quando você não tem meio campo, se você não tem também laterais, a coisa fica muito complicada. O Brasil não tem. O Arana é um bom lateral? É, um bom lateral, nada demais. E o Danilo não vai, gente. O Danilo bota a barraca dele lá na lateral direita. Como lateral marcador, ele é muito bom, mas como apoio ao ataque, ele não existe. E aí a gente fica com pontas abertas, um centroavante, ou o Rodrigo indo e vindo, e sem ninguém para carregar a bola, sem ninguém para fazer essa bola chegar no ataque com um mínimo de qualidade. Tem ninguém, essa que é a verdade. O meio-campo do Brasil não existe, não existe. E o que é mais grave, não é só por culpa do Dorival, é porque nós não temos. Se dissesse, não, o Dorival bobeou, o Dorival tinha que ter contratado, tinha que ter convocado fulano, Beltrano. Gente, quem é que nós temos que pode ser meio-campo da seleção brasileira? Mesmo, um cara capaz de fazer diferença. Nós não temos. Essa que é a realidade, a dura realidade. Pois é, Emília, a gente já até falou sobre isso, né? Sobre uma questão de geração mesmo. A gente olha para o nosso meio de campo, são jogadores que não são protagonistas e que jogam em times medianos na Europa, especialmente na Premier League, né? Não tem um grande protagonista, como a gente tem na linha do setor ofensivo ali, que você tem Vini Júnior e Rodrigo, que são esses caras, essas referências no Real Madrid. É uma questão de geração para você, é uma questão de formação, ou tem alguém que poderia ocupar este lugar, ou é um coletivo que não está funcionando pelo trabalho do Dorival também e dos técnicos anteriores que vieram? Luísa, eu acho que é uma questão de filosofia, porque assim, olha o Uruguai que tem uma população, sei lá, que é menor do que a população do Rio Grande do Sul, um país que tem uma população menor do que a do Rio Grande do Sul. O Uruguai, o meio de campo hoje, tem a Arrascaeta, que é banco, e a gente sabe quem é o Arrascaeta, né? O De La Cruz, o Valverde. São jogadores que armam, pensam o jogo. São jogadores que conseguem taticamente se reinventar na medida da necessidade que o jogo pede. O Brasil não tem, porque o Brasil não forma mais. A gente não, porque não é pensar que, então tá bom, eu posso pensar no Matheus Pereira.
O Matheus Pereira, para mim, é um 10 clássico. O Ganso, mas não tá bem. E mais quem, gente? O Paquetá, mas assim, eu acho uma aberração que o Paquetá esteja jogando com tudo isso que está acontecendo na vida dele. Porque de duas, uma. Não tô falando de culpa. Não é disso que se trata. Se você tem uma acusação desse nível contra você, a sua cabeça não pode estar funcionando da maneira que deveria funcionar para você ser o cara que vai pensar o meio de campo. E não é que o Paquetá, como o Renato falou, é aquele cara. Não é. Nós paramos de formar esse jogador. O Brasil forma volante. O Brasil está interessado na volância. E aí, se a gente for voltar ao fio, é lá 82, 86, que a gente decidiu que só havia duas opções: ganhar bonito e perder, ou jogar bonito e perder, ou jogar feio e ganhar. Como se não houvesse jogar feio e perder. Que agora nós conhecemos muito bem essa outra opção. Existe. Estamos praticando ela há bastante tempo. Sim, estamos. E mesmo com esse time que não funciona coletivamente, não tem meio de campo, ou seja, a bola não chega lá na frente, hoje a gente teve o Endrick de titular, que era algo que vinha sendo pedido bastante por toda a torcida, por toda a imprensa, e o Dorival demorou muito para colocá-lo. Foi colocando ali aos pouquinhos, depois ele foi, na verdade, perdendo tempo de jogo, cada vez menos tempo ele entrava em campo, mas hoje foi titular. Deu para avaliar como foi o Endrick hoje, Marrinha? Gente, o Rodrigo Matos, o apelido dele é Marrinha, tá? E eu não consigo não chamá-lo de Marrinha. Vocês me desculpem, eu sempre cometo essa gafe. Rodrigo, você já se acostumou, né? Não, tá bom, já tá clássico, tá tranquilo, Luísa. Não me